Fala, chefe! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Movimento Antiquebra Brasil. Movimento criado para ajudar o brasileiro a prosperar de verdade. Ele foi criado para você que sentiu, que sabe, que decidiu prosperar. Então, se você é uma dessas pessoas, comenta aqui, ó, eu escolho prosperar, eu escolho melhorar a minha vida e a vida da minha família. Seja muito bem-vindo, meu nome é Lívia Guimarães, sou fundadora da Valorize, sou especialista em finanças e ajudo os empreendedores a organizar as suas vidas financeiras e a melhorar a sua gestão financeira de forma simples, de forma prática. Vou deixar aqui abaixo os nossos canais, o nosso site, o meu Instagram. Entre, participe, conheça o nosso trabalho e vou te convidar também para fazer parte da nossa comunidade. Nós temos uma comunidade no WhatsApp que nós falamos sobre finanças, nós trabalhamos a educação financeira, eu trago dicas financeiras, trago dicas do mercado financeiro e também na nossa plataforma, onde você vai encontrar gratuitamente cursos, treinamentos e uma comunidade de pessoas que decidiram, que escolheram prosperar. Hoje eu vou te ensinar como que você vai organizar de uma vez por todas as finanças da sua empresa em apenas 8 passos. 8 passos. Ai, Lívia, é tão simples? Gente, é simples. É simples. Por que a maioria das pessoas não fazem? Porque dá trabalho. Sim, dá trabalho. É simples, não é difícil, mas dá trabalho. É assim. Através da nossa metodologia, eu tenho certeza que você vai conseguir organizar as suas finanças de uma vez por todas. Eu já trabalho com essa área já faz mais de 7 anos, já organizei várias e várias empresas e, gente, é mudança de vida para o empresário quando ele tem os dados do seu negócio, quando ele tem os números da sua empresa nas suas mãos. Mas antes de começar, eu quero agradecer os nossos apoiadores. Suporte Contabilidade, uma contabilidade que apoia o Movimento Antiquebra Brasil, uma contabilidade que apoia a educação financeira, que está conosco já há bastante tempo e é a minha contabilidade, é a contabilidade que eu conheço, eu aconselho, eu confio. Então, se você precisa melhorar aí as suas questões contábeis, principalmente agora com a reforma tributária, Suporte Contabilidade. Isabel, obrigada pela parceria. Muito obrigada por apoiar o nosso movimento e eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir melhorar a vida de muitas pessoas. Esses episódios do Antiquebra Brasil é uma realização da Valorize, que é uma empresa de consultoria financeira, uma consultoria empresarial, uma empresa de treinamentos e que atua também com educação financeira. Então, ó, vou deixar o nosso site aqui, o nosso QR Code, conheça a nossa empresa. E eu vou te contar uma história. Fortunato, quando lá no começo da sua história, da sua trajetória do empreendedorismo, ele abriu seu negócio e, como eu já contei aqui em outros episódios, ele pensou que o importante era vender. Ele queria vender. Ele não tinha a menor organização financeira. Até que um dia ele entendeu, depois de passar por vários desafios, alguns deles também eu já contei aqui nos nossos episódios. Depois de passar por vários desafios, ele entendeu a importância da organização financeira dentro do seu negócio. E aí ele começou a tentar organizar, e aí ele começou a tentar fazer os lançamentos, ele começou a tentar organizar seu estoque, a organizar suas contas bancárias, enfim, mas ele tentava e parava. Ele começava e parava. Ele iniciava e parava. Ele nunca dava andamento. Por quê? Porque ele não sentia que aquilo estava seguindo, ele não sentia que aquilo estava melhorando a sua vida. Ele achava que não estava adiantando muito, ele começava, mas parecia que não fazia muito sentido e ficava tudo confuso. E aí ele contava o estoque todo e não adiantava, porque um mês depois o estoque já estava todo bagunçado de novo. E aí ele começava a lançar no sistema, começava tudo certinho, depois ele esquecia um mês, uma semana, e ele via que, poxa, está tudo bagunçado de novo. Então ele começou várias vezes e parou. Ele tentou várias vezes e parou. Parou porque ele não achava que estava dando resultado. Parou porque, às vezes, tudo aquilo que ele já tinha feito, gastado tempo, energia, enfim,
ainda estava bagunçado. Parou porque, às vezes, ele trocava de funcionário e tinha que ensinar tudo para o próximo. Parou porque ele não criava processos. Então, por mais que ele entendia a importância, ele tinha muito trabalho. E esse trabalho dele todo não gerava o resultado que ele esperava. Até porque ele nunca continuava. Até que ele me encontrou. Até que ele veio para o escritório e a gente mostrou para ele que tem uma forma correta, tem um passo a passo que a gente precisa seguir para organizar as finanças de um negócio. Às vezes as pessoas tentam organizar as finanças da empresa começando de baixo para cima, começando, por exemplo, com organização de estoque, começando, por exemplo, com separação de pessoa física com jurídica. E não, gente, tem um processo correto para que essa organização seja feita. Eu falo que organizar uma empresa é a mesma coisa de organizar uma casa. Quando a gente começa, parece que, nossa, está tudo ainda mais bagunçado. Mas aos poucos as coisas vão chegando no lugar. Aos poucos a gente vai começando a achar as coisas que antes a gente não achava. A gente vai começando a enxergar aquilo que quando está tudo bagunçado, a gente não enxerga. Arrumar as suas finanças, organizar as suas finanças é igual organizar a sua casa. Se você organiza a sua casa hoje e deixa um mês sem limpar, sem arrumar, enfim, ela vai ficar bagunçada de novo. Se você organiza seu guarda-roupa hoje e continua a sua vida do jeito que era antes, com o mesmo movimento que você tinha antes, tira as coisas, não coloca, enfim, por mais que você tenha organizado, amanhã o seu guarda-roupa vai estar desorganizado de novo. E as nossas finanças, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, é exatamente assim. Eu expliquei isso para o Fortunato. Expliquei, Fortunato, quando nós vamos organizar as finanças de um negócio, nós precisamos primeiro que você melhore a sua capacidade mental, que você melhore o seu entendimento sobre as finanças, que você organize uma rotina, que você entenda que é rotineiro, é constante. Essa palavra tem que ficar muito firme para vocês, constância. Finanças a gente não faz uma vez só. Finanças é todos os dias, ou uma vez na semana, dependendo do porte da empresa, mas é constante. Dentro daquela rotina que a gente ajusta para o negócio, de acordo com o seu tamanho, capacidade de entrega, braço, gente para fazer, ela tem que ser constante. Não dá para parar. Não dá para fazer hoje e nunca mais fazer. Não dá para olhar hoje e nunca mais olhar. É constante. Então, Fortunato topou fazer este movimento de organizar. Ele entendeu que ele ia precisar, sim, aprender coisas novas, ele aprendeu que ele ia enfrentar a resistência. Quem é nosso aluno aí, quem é nosso cliente do escritório, já conhece a aula que nós temos sobre resistência. Eu vou trazer em um desses episódios aqui esse tema para você, porque é muito importante. Então, ele entendeu que ele ia enfrentar a resistência, ou seja, que em algumas vezes ele teria preguiça, ele teria desânimo, algumas vezes ele teria sentimentos que iam dificultar o processo, mas ele topou. E aí eu apresentei para ele o que eu vou apresentar aqui para você agora. Quais são os 8 passos que você precisa seguir para organizar as finanças do seu negócio. Primeiro passo, está aí na tela. Você precisa ter uma boa ferramenta de gestão. O que é uma ferramenta de gestão? Um ERP, é um sistema que vai controlar as finanças do seu negócio. Quando eu falo uma boa, eu não quero dizer uma ferramenta cara. Eu não quero dizer uma ferramenta de última tecnologia. Eu quero dizer uma ferramenta que você saiba usar. Bom para mim é aquilo que a gente sabe utilizar. Não adianta você ter um celular de última geração se você só usa ele para olhar o WhatsApp, fazer foto e fazer ligação. Entrar no Google, sei lá. Tudo aquilo que a gente tem precisa estar adequado à nossa realidade. Adianta ter uma Ferrari que você não sabe nem ligar ela, nem dirigir?
Não adianta. Então, a ferramenta de gestão, ela precisa ser adequada ao nível da sua empresa, a nível de faturamento, ela precisa ser adequada ao segmento que você atua. Ah, Lívia, eu tenho um restaurante, eu tenho um salão de beleza, enfim, ela tem que estar adequada ao seu segmento e ela tem que estar adequada também à sua capacidade técnica, ao seu nível de entendimento. Se a tecnologia é um grande desafio para você, escolha ferramentas de gestão que são mais simples, que são mais fáceis para você. Ah, Lívia, posso ficar no caderninho? Não, não pode, não existe isso mais, tá? Antigamente eu até falava, olha, tá, uma coisa ou outra a gente vai deixar, mas hoje não tem jeito. A gente não tem as informações que a gente precisa anotando em caderninho. Passou um ano, cadê esse caderno? Como é que eu vou achar essa informação? Tem jeito, gente. Vamos evoluir, vamos melhorar, vamos expandir a nossa mentalidade, tá? Então, o primeiro ponto que eu preciso, que eu sempre desenvolvo com os meus clientes é: vamos escolher uma ferramenta, vamos escolher um sistema que você saiba usar. E o desafio para o meu cliente, a tarefa para o cliente é conhecer desse sistema. Quem tem que conhecer do sistema é você. Saber como que lança uma venda, saber como que emite um relatório, saber como que lança uma conta que você pagou ou uma conta que você vai pagar, saber como que tira um relatório, por exemplo, de contas, notinhas a receber, saber como que emite um relatório de vendas totais no período, sabendo como que emite um relatório de modalidade de recebimento. Isso precisa ser você. A nossa participação, a nossa parte, a nossa responsabilidade é na classificação, na parametrização do sistema, enfim, isso também aqui eu vou te ensinar como que você vai fazer aí, mas se você precisar de ajuda, ó, estamos aqui, tá? Então, primeiro ponto, escolha um sistema de gestão que é adequado para você, que você saiba utilizar. Ai, Lívia, meu sistema é muito ruim. Não é. A maioria dos sistemas não são ruins. É a gente que não sabe mexer. Tudo aquilo que a gente não sabe mexer é ruim. Tudo aquilo que é novo gera resistência. Então, quebre essa resistência, aprenda sobre o seu sistema de gestão, tá? É o básico, gente. É lançar a entrada, é lançar a saída, é fazer controle de estoque. Aprenda o básico do seu sistema. E também tenha um sistema de gestão que você tenha acompanhamento, que você pode ter contato ali para tirar as suas dúvidas, né? Para te ensinar sobre ele, para que você tenha treinamento, tá? Tenha suporte. Essa era a palavra que eu estava buscando. Tenha um sistema de gestão que te dê suporte, porque na hora que a gente precisa, a gente tem que ter com quem contar, tá? Então, tendo um sistema definido, conhecendo as coisas básicas desse sistema, a gente vai para a segunda etapa, que é ter um conhecimento prévio de gestão financeira. Conhecer os fundamentos financeiros básicos, tá? Eu não quero que vocês sejam especialistas em finanças, essa é a minha responsabilidade, esse é o meu papel. Eu quero que você entenda questões básicas de uma gestão financeira. Eu quero que você entenda que não basta só vender mais. Você tem que medir ali venda, custo, lucro. Eu quero que você entenda como que você vai, de repente, fazer as classificações de natureza de saída dentro do seu negócio. Eu quero que você entenda a importância de conhecer o seu negócio. Eu quero que você entenda, de repente, o que significa indicador financeiro, qual é a importância de um indicador financeiro. Eu quero que você entenda a importância de uma rotina financeira. Enfim, questões básicas que você precisa melhorar nível de conhecimento, que você precisa entender de fato, não só você, tá? A sua funcionária também, seu time também, a pessoa que trabalha e te ajuda na parte financeira, enfim, ela também precisa entender desses fundamentos básicos das finanças. Por quê? Porque se não fizer razão para ela, continua igual o Fortunato, ó. Começa, para. E aqui eu falo com os meus clientes, a gente não aceita que pare antes da gente ter todo o processo concluído. É uma questão de honra para a gente. O cliente ele tem que sair do nosso escritório. Na verdade, na maioria das vezes, ele nunca sai, né? Porque ele mantém o acompanhamento financeiro constante. Mas ele tem que ter a certeza que as finanças dele já estão organizadas, que agora para frente é só manter, tá? Então, ter o seu sistema de gestão. Então, ter um conhecimento básico das questões financeiras e, claro,
controlar tudo aquilo que você vende e tudo aquilo que entra de dinheiro dentro da sua empresa e tudo aquilo que sai de dinheiro da sua empresa. Nós temos que classificar as entradas financeiras e nós temos que classificar as saídas financeiras. Todas elas, obviamente, têm a forma correta de classificação. E eu vou trazer aqui em um outro momento para vocês, em um outro vídeo, como que é feita a classificação de entradas e de saídas, porque senão isso vai ficar muito longo, tá? Mas entenda, lance no seu sistema de gestão tudo aquilo que você vender com a forma de pagamento correta. Se você vende à vista, lança como venda à vista. Se você vende a prazo, lança como venda a prazo. Se você recebeu uma nota, uma venda a prazo, lança como recebimento. E lança também tudo aquilo que você pagar com a natureza de saída correta. Então, todas as vezes eu vou recapitulando, tá? Para ficar bem firme aí na sua mente. Ferramenta de gestão, conhecimento prévio, entradas, registro de entradas e saídas corretas da empresa. Depois que eu registrei as entradas e saídas, eu posso começar agora a identificar o que dessas saídas são da minha pessoa física e o que é da empresa. E aí eu entro num processo de separação das finanças da pessoa física e jurídica. Por que eu só faço isso depois? Porque eu preciso fazer um registro de tudo aquilo que você paga na sua pessoa física. E esse registro é feito com os lançamentos de saídas. E aí eu entendo o seu padrão de vida. Entendendo o seu padrão de vida, eu consigo entender qual vai ser o valor da sua retirada da empresa. E aí a gente vai definir o orçamento. Então, nessa etapa, além da gente separar as contas, entender qual que é a conta do banco da empresa, qual que é a conta do banco da pessoa física, né? Qual conta do banco que a gente vai utilizar para cada finalidade, né? Qual conta que eu vou receber Pix, qual conta que eu vou passar maquininha de cartão, enfim, eu vou entender também quanto você vai tirar todos os meses da sua empresa para você, para a sua vida pessoal. Porque você não paga o salário do seu funcionário? Não tem um valor lá que você já combinou com ele? Agora você vai fazer um combinado com você mesmo, de um valor para você retirar para pagar as suas despesas pessoais. Depois disso, você vai começar a olhar para os seus custos. Já fez levantamento, já lançou tudo, agora é fazer redução de custos. Você vai começar a trabalhar de forma mais eficiente, escolhendo melhor com o que você vai gastar seu dinheiro, tá? Não é, tem que gastar com isso, tem que fazer aquilo. Não, não tem que nada. Nós fazemos aquilo que de fato é importante ou necessário para o nosso negócio. Então, além da gente fazer uma gestão de custos, nós vamos também definir um orçamento, ou seja, definir quanto você pode gastar com cada item. Você vai ter você vai criar um objetivo com cada natureza de saída. Olha, com fornecedores eu posso gastar até tanto por mês. Com as minhas despesas e custos eu posso gastar até tanto. Com salário, eu vou gastar tanto. Com empréstimo, eu vou gastar X. E aí a gente já consegue definir e entender qual será a nossa expectativa de lucratividade do negócio, tá? Depois que você fizer isso, você está apto a começar a organizar o seu estoque. Mas a organização de estoque, gente, não é chegar lá e contar estoque, não. Organização de estoque precisa de processo. Eu preciso entender como que essa mercadoria chega, como que esse romaneio ou nota fiscal chega, quem faz a conferência da mercadoria, quem faz o lançamento dessa mercadoria no sistema, em que momento que essa mercadoria entra no sistema, em que momento que eu posso vender essa mercadoria. Essa mercadoria, ela tem atravessador, ou seja, eu compro e só deixo no lugar, às vezes ela não vem para dentro da empresa, eu já passo ela direto para o meu cliente. Como que é o processo de compra e venda da empresa? Primeiro, a gente precisa entender como funciona dentro do seu negócio. Então, eu te sugiro que faça um levantamento do passo a passo, desde quando você comprou a mercadoria, fez o pedido da mercadoria até a venda.
Depois que você criar esse passo a passo, você vai definir um processo de lançamento. Então, ó, fulano de tal é responsável por receber a mercadoria, ciclano confere, beltrano lança. Nesse momento, X que essa mercadoria está disponível para venda, por exemplo. Isso tem que ter um processo. E quem é o primeiro a quebrar o processo? O dono da empresa. Porque na ânsia de vender, na vontade de vender, ele atravessa o processo e aí dá problema no estoque. Por que não adianta contar o estoque antes de definir um processo? Porque você vai contar seu estoque, vai chegar mercadoria, vai vender mercadoria, não vai lançar dinheiro direito no sistema, ora não lança aquilo que chegou, ou ora não lança aquilo que vendeu, e aí seu estoque estará errado novamente. Então você precisa primeiro definir esse processo. Definiu o processo? Aí sim, conta a mercadoria, lança no sistema e depois você vai fazendo controle por amostragem. Um mês você pega um produto ou alguns produtos, confere se está correto com o estoque, no outro mês também, e assim você vai ajustando o seu processo e entendendo se ou onde tem falhas. Depois disso, nós precisamos entender os nossos indicadores. Quais os principais indicadores financeiros que você vai ter dentro do seu negócio? Alguns são obrigatórios, né? Obviamente, ponto de equilíbrio, ticket médio, margem de lucro, lucro líquido, porcentagem de custo fixo, porcentagem de custo variável, custo de mercadoria vendida e assim por diante. Alguns nós temos que ter, são fundamentais. Outros nós podemos ajustar de acordo com a necessidade, de acordo com a maturidade, de acordo com o tamanho da empresa. Então, entenda quais são esses indicadores, acompanhe esses indicadores, tá? Repita esse processo ao longo do tempo. Assim você tem uma gestão financeira eficiente. E por último, faça apuração do lucro e acompanhamento de resultados todos os meses. Todos os meses. Não é de vez em quando, é todos os meses, tá? Às vezes a gente demora num processo de organização de uma empresa 2 meses, às vezes é muito rápido. Às vezes eu demoro 1 ano. Qual é o ponto fundamental do tempo de demora da organização financeira de uma empresa? A entrega do sócio e a entrega dos funcionários. O quanto as pessoas estão dispostas a aprender, a melhorar, a evoluir na sua gestão, na sua operação, e o quanto eles enfrentam de resistência. Se a gente passa, por exemplo, a gente está no plano de ação 1, por exemplo, que é escolher uma ferramenta de gestão, e a gente passa uma tarefa para o cliente não faz, ele não tem resultado. É a mesma coisa com vocês. Então, ó, estou passando um passo a passo para você organizar as finanças do seu negócio de uma vez por todas e ter o controle financeiro da sua empresa. Se você quiser que nós te ajudamos, a gente te ajuda. Nós temos a MOL, que a gente te acompanha durante 12 meses, com todo o processo de organização das suas finanças. A gente tem a MOL em grupo, que custa apenas R$ 297 por mês. Nós temos a MOL individual, onde a gente te ajuda, a gente faz um atendimento exclusivo para você. Com a MOL, você tem acesso a toda a nossa metodologia, a todas as nossas aulas e acompanhamento semanal. Toda segunda-feira, 9 horas da manhã, a gente se encontra para tirar dúvidas, para trazer informações, enfim. Então, se você quer ajuda na organização das finanças do seu negócio, se você quer estar perto de um time que conhece, está perto de pessoas, trocar informações com empresários que passam pelo mesmo processo que você, que também está, né, nos desafios do empreendedorismo, faça parte da MOL, vem aqui com a gente te ajuda, tá? Se você quer organizar as finanças, Lívia, mas eu quero tentar fazer sozinho, olha, está aqui o passo a passo que a gente utiliza. Tá aqui de graça aqui para você. Então faça, organiza, depende de você. Reforçando que toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos um encontro ao vivo na nossa plataforma, no nosso YouTube.
Toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos um encontro ao vivo no nosso YouTube. Se você está me assistindo da TVI, o QR Code está aqui, acesse o nosso canal, curta, comenta, se inscreva, acompanhe os nossos episódios. Aqui nós trazemos informações para que você possa melhorar a sua gestão financeira pessoal e empresarial, tá? Então, participe dos nossos encontros ao vivo, que é o encontro do Antiquebra Brasil. Participe, assista os nossos episódios gravados. Os nossos encontros ao vivo não ficam no nosso YouTube. Fica só os episódios gravados. Os episódios ao vivo fica disponível só dentro da nossa plataforma para os nossos alunos, para os nossos clientes. Então, conto com você, multiplique esse canal, né? Manda aí para os seus amigos, manda para as pessoas que precisam melhorar a sua gestão financeira. Vamos juntos mudar a realidade do nosso país. E no próximo episódio você vai aprender como que você vai organizar as suas finanças pessoais através da nossa metodologia FOPS. Então, você tem um encontro marcado com a sua prosperidade financeira toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, no nosso canal. Toda segunda-feira, às 20 horas, nosso encontro ao vivo também no nosso canal. Toda quarta-feira, após o jornal, na TVI. Um beijo e até o próximo episódio.